Agora nós vamos começar com as integrais, né? Integrais duplas e triplas. Vamos supor então que nós temos o seguinte: S regular, tá? Eu vou fazer, para não jogar a fórmula diretamente, eu vou fazer um pequeno resumo aqui para motivar a fórmula que a gente usa, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Isso aqui é a superfície S, certo? E aqui nós temos a aplicação, a parametrização de S, que nós chamamos de X. Tá? Então, para calcular a área, vai ser o processo de aproximação e, eventualmente, a gente cai, eventualmente não, necessariamente a gente cai numa soma de rima, e aí o limite disso é uma integral. Então, como é que a ideia é a seguinte: você pega uma partição aqui, certo? E leva essa partição. Essas aqui são as curvas coordenadas. Tá? Aplica x e aí você vai ter lá no espaço, sobre a superfície, você vai ter para cada retângulo aqui, você vai ter um elemento aqui. Tá? E o que a gente faz, na verdade, através dessa partição, você aproxima a área desse elemento da superfície, por uma fórmula bem simples. No limite, isso vai dar uma integral. Então, fica uma boa aproximação. Na verdade, dá exato. Né? A área é exata. Tá? Mas então, eu vou motivar essa fórmula da integral, da área, fazendo esse tipo de raciocínio. Então, olha. Então, eu tenho essa superfície. Então, seja P uma partição de U. A partição P induz através da aplicação X induz através da aplicação X uma subdivisão de S em elementos que eu vou chamar assim, em elementos R e J. Então, o que é o R e J? Você tem aqui um I, tá certo? Um I e você tem um J aqui. Então, você vem aqui e você tem esse retângulo. Esse retângulo vai dar origem ao elemento R e J aqui da superfície. Tá? Ele é um elemento, um pedacinho da superfície. Tá certo? Então, é isso. Agora, a gente, com essa subdivisão, esses elementos R e J que são definidos pelo seguinte ponto. X de UI VJ, tá certo? Então, aqui você tem, vamos chamar aqui de U e de V, né? Então, isso aqui vai ser um UI, e aqui
desculpe, o I e aqui um VJ. Tá? Esse ponto aqui vem do I do VJ. Então são pontos x de UI VJ, x UI mais delta UI VJ, ponto x de UI VJ mais delta VJ, e x de UI mais delta UI VJ mais delta VJ. Então, olha, esses pontos aqui são os vértices do elemento RJ, vocês concordam? Porque você tem o I, daí você tem mais um acréscimo, aí você vem para cá, tá certo? Aí você tem o VJ e tem um acréscimo, vem para cá, então você fecha esse retângulo. Esse retângulo, através da função x, da aplicação x, é elevado nesses pontos, tá certo? Bom, qual é a aproximação que a gente faz? A gente faz a seguinte aproximação. A gente considera, por exemplo, o segmento, o vetor, esse ponto menos esse. Tem dois pontos no espaço, em S. Esse daqui e esse daqui. Isso aí você pode pensar como vetores. O que vai aproximar a área do RJ é o produto... O quê? Qual? Produto vetorial desses dois vetores, tá certo? Então, só que tem que usar o teorema de valor médio. Então, olha, usando o teorema do valor médio, isso é porque você vai fazer diferença desses pontos aqui, e daí você usa o teorema do valor médio e aparecem as derivadas. Derivados parciais com relação a U e a V. Então, usando o teorema do valor médio e o fato a área de um paralelogramo de lado A e B é dado por A produto B. Então, olha, é só esses dois fatos que a gente usa. O teorema do valor médio, quando você faz essas diferenças, tá certo? Para gerar os vetores lá, né? E o fato de que se você tem dois vetores A e B, de comprimentos norma de A, norma de B, a área do paralelogramo gerado por esses dois vetores é dado por isso. Certo? Então, usando esses dois fatos, podemos aproximar a área do elemento R e J por Então, essa área do aquele elemento RJ, usando essas duas coisas que eu acabei de falar, pode ser aproximada pelo produto vetorial dos vetores XU, produto vetorial XU, XV, naquele ponto o IVJ, multiplicado pelos acréscimos. Isso daqui é nada mais do que a área do paralelogramo associado. É isso daqui. Isso daqui é segmento, isso daqui é segmento, isso daqui é segmento, isso é segmento. Então eu aproximo a área do elemento RJ pela área do paralelogramo. E a área do paralelogramo é dado dessa maneira. Bom, isso é a aproximação do RJ.
Tá? A área de S pode ser aproximada como? Uma soma disso, né? De XU, UI, VJ, produto XB, UI, VJ, delta, UI, delta, VJ. Soma em todos os I e J. Então, soma I em J. Mas isso nada mais é do que uma soma de rima. Certo? E se você tiver condições boas sobre as funções, por exemplo, nós estamos supondo superfície regular. Então, tudo isso é contínuo. Certo? Mesmo as derivadas são contínuas. Então, que isso aqui é a soma de rima. Cujo limite é dado pelo seguinte: é integral dupla, quem? Da norma de XU vetor XV, UV, DU, DV. Então, essa soma, ela, no limite, ela é dada por essa integral. Essa é a nossa definição de área de superfície. Alguma dúvida? Então, olha, isso aqui aparece em quase todos os livros de cálculo, viu? Com bastante detalhe. Então, eu não vou fazer todos os detalhes, mas em resumo é só isso aqui. Tá? Usar o teorema do valor médio e depois a propriedade do produto vetorial. Bom, definição. A área de uma superfície limitada, é claro que uma superfície, se ela não for limitada, a área pode dar infinita. Mas, mesmo em alguns casos, superfícies infinitas, não limitadas, pode ter área finita. Vocês sabem disso do cálculo. Mas aqui a gente vai trabalhar só com superfícies que têm área finita e elas são limitadas. Certo? Mas, eventualmente, pode ter uma área não limitada, uma superfície não limitada ter uma área finita. Isso não é problema. Né? O cálculo você sabe disso. Tá? Então, a gente vai admitir isso. Tá? Que a área de uma superfície que é limitada, tá? É dada pela integral do módulo do produto fundamental. Tá? Lembrando que tem muito a ver com o que a gente viu em curva. Aqui, para as curvas, aqui aparecia o quê? A norma do gama-linha. Tá? Isso dava o comprimento. Agora aparece a norma do produto fundamental. Bom, uma coisa que eu já posso adiantar para vocês. Vocês vão ter que calcular muitas vezes esse produto. E, por favor, não erre, porque se você errar, você errou tudo. Esse é o problema daqui.
É só isso que você precisa calcular certo. Tá? Olha, não, se vocês errarem isso, aí não tem nada que fazer com o exercício. Se pelo menos vocês acertarem isso, aí sim, continua. Então, eu vou dar exemplos, eu queria que vocês começassem a calcular esse produto aqui, porque ele vai aparecer em todas as nossas integrais. Todas, sem exceção. Tá? Nós vamos dar mais 2 tipos de integral. E todas elas dependem disso. Tá? Então, exemplo. Vamos pegar um exemplo bem conhecido. Tá? Vamos supor o seguinte. S é o conjunto x, y, z, isso daqui é a esfera de raio R. E vocês sabem quanto é a área. Né? A área dela. Então é para calcular usando agora o que a nossa teoria. A nossa ferramenta. Né? Vou dar de uma outra superfície. Isso daqui, vocês sabem como chama isso, não? Paraboloide, né? É mais ou menos, se você pegar uma parábola em um dos planos, você gira ela, você dá origem a essa superfície. Então, isso aqui é um paraboloide. Bom, eu estou dando desse jeito para vocês. Primeiro, a primeira coisa é achar uma parametrização. A parametrização da esfera, eu espero que vocês usem aquela que eu dei, não diferente, tá? Para aproveitar as contas. Aproveitar as contas. E quando tiver que usar aquela parametrização, você já sabe quanto que vai dar até isso daqui. Entendeu? Então vocês vão ganhar tempo. Tá? Quando a superfície for conhecida. Vai precisar. Então, vocês usem a parametrização que a gente deu em aula. E calcule a área. Então aqui calcule a área da superfície. Só um pouco. Como? Aqui? Qual o problema? Usar o quê? Não, isso você pode decidir na hora de você calcular a integral. Aí você decide isso. Porque muitas vezes é fácil você parametrizar do jeito que está e a dificuldade aparece no cálculo da integral. Aí você decide se você vai usar cilíndricas ou então polar, tá certo? Ou qualquer outra. Então, como esse daqui tem simetria radial, com certeza polar vai ser interessante. Polar. Tá? Mas
Para você parametrizar, você não necessariamente você precisa já achar a melhor. Porque vai aparecer no cálculo da integral. Quando você cair exatamente nessa integral. Aí você vai ver o que é melhor fazer. Então, o objetivo aqui é chegar nessa integral. Aí, para o cálculo dela, aí você decide, usa todos os métodos que você viu lá do cálculo. Entendeu? Então, calculem.